Olha, a farsa tá acabando. Eu disse aqui, eu falei, olha, tem toda a cara de armação esse plano aí do Sérgio Moro com a Gabriela Hart, com o delegado do caso Adélio na Polícia Federal, para ficar ligando a imagem do Lula ao PCC e para fazer com que o Moro aí se alce na política nacional e para que o Moro passe a acusar o Lula e se torne aí um herói nacional contra o crime organizado. Pois bem, olha só agora, o Conjur para quem não sabe, é um site chamado Consultor Jurídico, é o maior site jurídico do Brasil. O Conjur acaba de mostrar que a Gabriela Hart é uma juíza incompetente para investigar esse caso. Ou seja, o mesmo modus operandi que foi usado na Lava Jato, vamos lembrar, o Sérgio Moro era um juiz incompetente para o caso da Lava Jato. Ele era um juiz de uma vara criminal de Curitiba e o caso lá do Triplex, tanto do sítio de Atibaia e outros, eram em São Paulo. O juiz de Curitiba não poderia pegar aqueles casos. Inclusive, essa foi a tese do Fachin para anular todas as condenações do Moro, que era a tentativa ali do Fachin para que o STF não declarasse o Moro um juiz ladrão e suspeito. O Fachin acreditava que ele anulando as condenações, porque o Moro era um juiz incompetente para o caso, o STF não julgaria depois se ele era um juiz também, além de incompetente, um juiz parcial, um juiz ladrão. Vamos lembrar, em justiça, competência não quer dizer que se ele é um juiz bom ou um juiz ruim. Não, competência é o seguinte, olha, você é um juiz de uma vara criminal do local tal. O crime está acontecendo ali. Você não pode investigar ou julgar esse crime. Ou esse crime pertence a uma vara federal e você é um juiz estadual. No caso, a Gabriela Hart, ela é uma juíza federal. E segundo vários especialistas, esse caso envolvendo o PCC e o Sérgio Moro deveria estar sendo julgado e investigado pela Justiça Estadual. Aí você fala, mas Thiago, como assim? Por que Justiça Estadual? Pois bem, a Gabriela Hart, a juíza do Copicola, tentou se defender. Ela até falou nos autos do processo que não, olha, tem uma súmula da STJ que diz que como o Sérgio Moro tem foro privilegiado, é um senador da República, qualquer coisa envolvendo ele tem que estar na Justiça Federal. Porém, aí começa. Olha, se inscreve aí no canal. Eu vou te falar em alguns segundos, mas antes eu peço que se você aí tá contra essa farsa toda, se você sabe que onde tem fumaça tem fogo, se inscreve aqui no canal. A gente precisa aumentar o número de inscritos para levar a verdade para as pessoas. Começou um mega ataque de toda a grande mídia contra o Lula envolvendo esse caso. É só o começo, viu? Isso é ponta de um iceberg. Vamos continuar nos próximos meses. Então, um segundinho grátis, inscreva-se aqui. Eu digo grátis que tem gente que pensa que inscrever paga. Não paga, viu? É só clicar aqui embaixo e se inscrever. Agora vamos lá. O que diz Gabriela Hart? Olha só. A Gabriela Hart diz que a súmula, tem uma súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, que diz que se uma autoridade tem foro privilegiado ou é um ministro de Estado tem foro privilegiado ou é um membro do Poder Judiciário, quem investiga casos envolvendo é a Justiça Federal. Porém, tem uma vírgula. Se o crime tiver a ver, ou a investigação tiver a ver com o exercício do cargo. Agora vamos lá. O Sérgio Moro foi ministro em 2019. Diz a Gabriela Hart, ela diz na sentença, ela escreve isso lá na sentença, que ela tirou o sigilo, dá pra ver. Ela diz o seguinte, que o Sérgio Moro, em 2019, como ministro da Justiça, cometeu atos que o PCC não gostou. E por isso passou a ter um plano ali para a morte dele. Ok. O plano começou quando o Sérgio Moro já não era mais ministro da Justiça. Diz a investigação e diz a Gabriela Hart. Então deveria ter sido investigado pela Justiça Estadual. Porém, para puxar o caso para ela, a Gabriela Hart usou a súmula do STJ e esqueceu a parte depois da vírgula. Aí, o Moro se torna senador da República. Mesmo assim, a investigação não teria a ver com nada que o Sérgio Moro faz por ser senador da República, assim, por um ato passado. Se ele era ministro, se tinha foro privilegiado no passado, não importa. Então, a Gabriela Hart não poderia ser a juíza desse caso. E você vê, de novo, o mesmo modus operandi da Lava Jato está sendo utilizado. E de novo, para atacar o Lula. E de novo, com amplo apoio da grande mídia. Agora tem umas jornalistas, olha, umas jornalistas da Rede Globo, do Estadão, são todas mulheres. Eliane Cantanhede, Vera Magalhães, Dora Kramer, tem mais umas duas ou três. Elas estão em bloco
atacando o Lula. A única que fazia parte desse grupo, que é a Miriam Leitão, é a única que está mais moderada. Eu fiquei até surpreso, inclusive quando o Lula estava em briga na mídia contra o Banco Central, a Miriam Leitão era a única que estava tomando o lado do Lula. Falei, olha só, 4 anos de tortura com o governo Bolsonaro, que torturou a população inteira, fizeram com que a Miriam Leitão, que foi uma pessoa que na ditadura militar foi perseguida, torturada, repensasse. Falei, pô, que bom, as pessoas evoluem. Miriam Leitão não é mais aquilo que era, pelo menos até o momento. Mas as outras estão já escaladas pela grande mídia para bater no Lula. E bater. A Vera Magalhães escreveu, ela comparou. A Vera Magalhães comparou o que o Lula falou sobre o Banco Central, isso para atacar o Lula no caso do Sérgio Moro. Ela puxou o caso do Banco Central lá do mês passado, da briga do Lula com o Banco Central pela taxa criminosa de juros. Ela comparou isso ao fato do Bolsonaro atacar as urnas e atacar o STF. Quer dizer, esse é o nível. Para falar o quê? Que o Lula é um cara que não é democrático, olha isso. E por isso os ataques dele ao Sérgio Moro são muito mais graves do que seriam já. Ele está atacando o Sérgio Moro e fazendo ilações sobre o Sérgio Moro. É isso que está acontecendo. Então, olha só. Agora você vê. Isso parece muito com o que aconteceu em 2014, mas aí se intensificou em 2015, 2016, 2017 e 2018. Foi o quê? Foi a grande mídia em bloco, e começam sempre com essas, que são da Globo e Estadão. Elas foram contratadas para isso. E aí vai para os jornalistas, os outros, Merval, os outros, e aí toda a grande mídia cai. Aí o que acontece? Sabe por que eles usam essas mulheres? Porque se elas forem atacadas pela grande mídia, vão falar que é misoginia. Lembre-se, os corporativistas, os bilionários, o pessoal do mercado financeiro, eles não adotam as pautas progressistas como acabar com machismo, acabar com racismo, transfobia, homofobia, porque eles são progressistas. Não. Eles adotam porque quando eles podem, eles usam a favor deles. Só para isso. Só por isso. Não é porque eles querem o bem da população. Se quisessem, no mundo não seria essa desgraça aí que eles plantam todos os dias. Pois bem, gente passando fome para eles ficarem cada vez mais ricos. Pois bem, aí, olha só, os ataques ao Lula começaram e vão se intensificar. Por quê? É o começo da estratégia deles. Pegam um processo qualquer, uma investigação qualquer que não tem nada a ver, envolve o Sérgio Moro, coloca uma juíza amiga. Quer dizer, você tinha na Lava Jato o juiz que é amigo do procurador. Agora você tem a juíza que é amiga da vítima. E aí você tem o delegado da Polícia Federal também amigo da juíza e da vítima. Se o procurador do caso, que é esse que investigou o PCC por muitos anos, também estiver do lado do Moro, eu não sei se tá, porque ele já fez várias críticas ao Sérgio Moro, já falou que o Sérgio Moro colocou em perigo ele e a família dele, mas se tiver, aí pronto, aí completava o conluio. Mas se não tiver, você já tem o delegado da polícia, você tem a juíza e você tem a vítima no conluio. Aí você começa a ver o quê? A Gabriela Hart, em todas as decisões dela, ela defende o Sérgio Moro, ela fala, o Sérgio Moro, ele é isso, ele fez isso, e ela tenta justificar ao máximo porque ele é um alvo. Mas ela, caramba, o Sérgio Moro é alvo do PCC, porque ela vai justificando com fatos que são mentiras. Mas ela, como assim? Ela justifica dizendo que o Sérgio Moro transferiu líderes do PCC. Isso já foi desmentido pelo próprio procurador do caso. Quer dizer, veja bem, não é que foi desmentido por qualquer procurador. Uma coisa é, chegou um procurador lá, um terceiro qualquer, e falou, ó, gente, não foi o Sérgio Moro quem transferiu o Marcola. Não, é o procurador do caso que a Gabriela Hart é juíza. E ele fala, gente, em várias entrevistas ao longo dos últimos 4 anos, ele fala, gente, o Sérgio Moro colocou em perigo a minha família, porque ele ficou falando sobre esse assunto publicamente, irritando e provocando o PCC. Ele não parava de provocar uma facção criminosa. E quem pediu a transferência fui eu. Não foi o Sérgio Moro era ministro, era obrigação dele. E o procurador do caso chega até a falar o seguinte, que o governo Bolsonaro, no começo do governo, que era o ministro Sérgio Moro, chegou a atrapalhar, não sabia se ia, se não vinha, e o Sérgio Moro até revela no livro dele que teve um momento de hesitação sobre isso, no governo Bolsonaro. Depois, quando perguntado, ele foi perguntado na Globo News, e é aí que fica aquela coisa... como é que ele não é confrontado ao vivo? Veja bem, não estamos falando de uma figura qualquer.
Estamos falando, ó, eu acho que o Pedro Cardoso falou exatamente, tem um vídeo do Pedro Cardoso viralizando muito, até eu vou publicar no canal depois um trecho, vou colocar no meu Instagram, então quem não me segue, siga lá, em que ele fala, pô, tá todo mundo falando do Sérgio Moro, é o que eu falei faz 3, 4 dias, todo mundo falando sobre o Sérgio Moro como se fosse um cidadão comum. É um criminoso da pior espécie, não se pode tratar esse cara como um cidadão comum. É um cara que faz armações com a Polícia Federal e com a Justiça Federal e com o Ministério Público Federal, olha, desde anos, e a gente sabe, foi provado e comprovado por A mais B mais C. E ele foi inclusive condenado pelo STF como um juiz ladrão por isso. E tá todo mundo falando dele como se fosse uma coisa mais normal do mundo. E aí a juíza tenta defendê-lo por uma coisa que o próprio procurador do caso diz não foi ele, e toda a grande mídia engole. Na verdade, eles não engolem, eles querem que você engula. E aí fica aquela, nossa, e aí mostram que ela tira o sigilo da operação. O Paulo Pimenta foi na CNN, tentaram encurralar o Paulo Pimenta. Tava lá 4 ou 5 contra 1. Eu falei, caraca, meu, a grande mídia chegou num ponto em que não se pode questioná-la. Parece muito quando começou aquele conflito na Ucrânia. Se alguém falasse uma versão diferente da versão que a grande mídia estava dizendo, que era uma versão russofóbica, se alguém falasse qualquer coisa que fosse uma vírgula diferente, era calado. E era assim, olha, estamos falando de uma questão importantíssima aqui, que não se pode questionar. Se você está questionando, você é um lixo humano. Era praticamente assim que era tratado todo mundo que questionava. Agora é a mesma coisa. Olha, estamos falando de uma pessoa que foi ameaçada. Você não pode questionar, senão você é um lixo humano. É isso, é assim que estão tratando. Como se milhares de pessoas não fossem ameaçadas todos os dias. E nesse caso tem todo o cheiro de não ter ameaça nenhuma, de ser uma armação. Aí, vamos lembrar uma coisa, o Paulo Pimenta falou uma coisa importantíssima na CNN, e aí começaram a atropelar a fala dele, e não dá pra um ficar gritando com 5. O que aconteceu? A decisão da juíza foi, eu falei aqui 2 horas depois, eu errei. Foi 34 minutos depois da fala do Lula. O Lula falou em fuder o Sérgio Moro, a juíza 34, quer dizer, ela já correu ali para ver qual sentença eu posso, qual decisão eu posso copiar, colar aqui que é parecida. Aqui, ó. Bom, assina, pronto, copiou, colocou alguma coisa ali, trocou os nomes, assinou, pronto, e deu a decisão. É isso que fez a juíza. Quer dizer, ou já estava a decisão pronta, ela estava esperando o Lula citar o Sérgio Moro em qualquer coisa. Em qualquer coisa, porque o Lula não citou o Sérgio Moro por mais de 2 meses. Aliás, 3, 4 meses. Estava esperando o momento certo para fazer a decisão. E o delegado da Polícia Federal, mesmo o delegado Bolsonaro, que foi escalado para tentar tumultuar a eleição com o caso Adélio. Queria um depoimento do Adélio nas vésperas da eleição, ou Adélio não quis. Se o Adélio quisesse, teria aí um depoimento para estraçalhar o Lula e o PT em véspera de eleição. Imagina, hoje talvez não estivéssemos falando de Sérgio Moro aqui, esse plano nem teria vindo à tona. Hoje talvez estaríamos falando de Bolsonaro ditador. É isso. Esse delegado é o delegado aí do caso. Ele fala, peraí. Olha, eu espero que as instâncias superiores corrijam isso aí, que tenha uma investigação bem séria sobre isso e que o Flávio Dino esteja já, ele age nos bastidores, esteja agindo, porque olha, tem cheiro de armação, tem forma de armação, tem cor de armação e soa como armação. Se não for armação, eu, Thiago, ficarei extremamente chocado. Caraca, nossa, envolvendo pessoas que já fizeram uma armação, e aí se você pensar no consórcio midiático que está atacando o Lula, outras pessoas que já apoiaram a armação desses mesmos personagens. E, novamente, era como no caso da Lava Jato. Estamos falando do roubo de não sei quantos bilhões? Se você questionar, você é um lixo humano. E aí não interessa o seu argumento. Você não pode questionar. Você percebe que a mídia, em alguns pontos que para eles são cruciais, eles criam essa noção de que tal assunto se torna inquestionável. E se você questiona, até gente que é de esquerda, que está do seu lado, que vê seus vídeos, que te acompanha, fala, não, peraí, você está errado. Você não pode questionar isso. Isso é inquestionável. Fizeram isso no conflito lá da Ucrânia, só para citar eventos dos últimos anos aí que todo mundo vai lembrar. Fizeram isso na Lava Jato, fizeram isso quando começou o conflito na Ucrânia, e fizeram, antes mesmo de começar a guerra mesmo, um mês antes já estava assim, e fizeram isso, estão fazendo isso no caso Moro e PCC.
Quem questiona não interessa o que você está falando. Interessa. Ah, fizeram isso lá no caso Adélio também. A grande mídia fez. Ali foi grande a coisa. Inclusive, eu não posso falar sobre aquele caso que estou sob censura aqui. No YouTube mandou e-mail para mim e para vários outros canais dizendo que se a gente falar sobre aquele caso, o canal será deletado. Então, não falo sobre o caso, estou citando porque é o mesmo delegado. Tá? Ó, peço aí a sua inscrição no canal. Falou.